Evangelho de João, capítulo 13, o verso 12. Hoje os louvores foi tudo falando de amor. Amor, amor. E quase todos falaram de amor. Por último, Roseli também cantou, é o amor. E eu separei essa mensagem hoje também falando de amor. Amém, irmãos? Amém. Porque o amor suporta tudo. Não é? O amor suporta, sim. O amor suporta tudo. E esse texto fala também desse amor incondicional, sem reserva. É um amor perfeito, e é esse amor de Deus. Ele não é o amor de mãe, nem de pai, nem de irmão. É o amor de Deus. Está em João, capítulo 13 e o verso 12, para ficar na memória de vocês, da minha voz, da minha despedida como pastor titular de vocês. Depois, qualquer coisa vai ser com o pastor Renildo. E vai ser muito bom, porque a igreja vai ser abençoada mais ainda com a presença do pastor Renildo, sua esposa e sua família. Está escrito assim, João 13, 12. Então, depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa. E disse-lhe para os 12 discípulos: entendei o que vos tenho feito? Vocês entenderam? É muito raro Jesus perguntar para eles se eles entenderam, mas essa questão Jesus teve que perguntar: vocês entenderam? Vocês compreenderam? Vocês me chamam mestre e Senhor. É assim que os discípulos chamavam Jesus, de Senhor ou de mestre. Quando chamavam de mestre, é porque tinha escutado algo novo. Quando chamavam de Senhor, por causa da autoridade que ele era. E Jesus diz: bem, é muito bom que vocês me chamem assim, porque eu sou as duas coisas. Eu sou mestre, verso 13, e eu sou o Senhor. Vocês me chamam e vocês estão fazendo bem em chamar-me de mestre e chamar-me de Senhor. E cada vez que vocês me chamam de mestre e de Senhor, as pessoas que escutam vão aprendendo e vão começar também a me chamar de mestre e de Senhor. E isso deve ocorrer começando por vocês. Vocês devem me chamar de mestre, e faz bem vocês fazerem isso. Ora, se eu sou considerado por vocês Senhor e mestre, eu sou o líder, eu sou o primeiro, estou à frente, e vocês me têm como mestre, como comandante, e vocês dizem bem que eu sou. Então, se eu sou Senhor e mestre, e tive a capacidade de lavar os pés de vocês, eu sendo o líder, eu sendo o Senhor e o mestre, lavei-vos os pés. Então, se eu fiz isso, eu gostaria que vocês, os 12, fizessem o mesmo. Amém, meus irmãos? Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu estou mostrando a conduta de um mestre, de um Senhor. E se eu sou o Senhor, não estou me rebaixando, mas estou dando exemplo, lavando os pés de alunos, de iniciantes, de discípulos, e faço isso para que vocês repitam isso. E depois que eu fiz isso, seja uma aula para que vocês repitam este ato entre vocês. Vocês vão depois escolher um ao outro e vai lavar os pés um do outro. Significa dizer, meus irmãos, que Pedro ia ser lavado os pés por outro, por exemplo, por João. João ia lavar depois os pés de Pedro, e Pedro depois ia ter que lavar os pés de João e de todos os outros, para fazer com que isso se tornasse uma conduta
uma doutrina e um exemplo entre eles. Para que Jesus então disse isso, que se repetisse? Porque Jesus deu exemplo, porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos faça, fiz com vocês, vocês também façam assim. Na verdade vos digo que não há um servo maior do que o seu Senhor. Não. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, se vocês aprenderem isso, está falando de respeito às autoridades eclesiásticas, está falando, se Deus colocar uma pessoa para governar na sua frente, você nunca queira se tornar maior de quem está à frente. Se tem alguém que é encarregado seu, respeite esse encarregado. Se Deus colocou alguém acima de você e lidera você, respeite este alguém que lhe lidera. Eu estou dizendo para vocês que o servo nunca poderá ser maior do que o seu Senhor, e nem aquele que foi enviado, mandado, pode se tornar maior ou crescer maior do que quem foi que mandou, quem enviou, porque isso fica desigual. Mas entre vocês não terá maior. Entre os 12, vocês não serão nem maior nem menor entre vocês. E para isso acontecer, vocês precisam aprender a lavar os pés um dos outros. Porque lavando os pés, essa demonstração de simplicidade, de humildade, não de rebaixamento, mas de compreensão, que vai fazer com que o tratamento de Deus em vocês nunca ultrapasse de que vocês queiram ser ou se tornar maior do que um outro. São 12, e 12 tem que estar junto, tem que estar unidos, tem que se defender, tem que se compreender, tem que trabalhar juntos. Embora uns trabalhem mais, outros menos, mas todos têm que estar em concordâncias. E quando for necessário, se reúnam e lavam os pés uns dos outros. Jesus disse: agora, quando eu estou executando este ato, vocês não estão compreendendo, porque era literal, era um ato físico mesmo. Era pegar os pés sujos de Pedro, empoeirado, uma bacia d'água com a toalha, e lavar um pé direito e o pé esquerdo. Isso custou muito tempo, irmãos. Demorou demais para lavar os pés de tantos homens, 24 pés. Demorou muito tempo, e Jesus, com muita paciência, fez isso com todos. Mas teve um que sempre tem que ter aquele que tenha mais coragem, ou talvez ousadia, ou mais amizade, e fale. Os outros estão calados, mas Pedro disse: Senhor, é tão bom, ninguém nunca me lavou os pés, é a primeira vez que alguém me lava os pés. Ninguém nunca foi capaz, minha mulher não lavou meus pés, minha mãe nunca lavou meus pés, ninguém nunca lavou meus pés. Porque deve ser muito interessante, irmãos, sabe, o cuidado de deixar os pés limpos. Imagine de homem para homem. Imagine um homem velho barbado lavar os pés de um rapaz de 18 anos, de 20 anos, e um de 20 anos lavar os pés de um mais velho, e lavar ali com maior cuidado, esfregar, enxugar, sabe, irmãos? E Jesus disse: agora vocês não entendem o que está acontecendo, vocês não estão entendendo, mas depois vocês vão entender. E o sentido do Evangelho é esse: é lavar os pés, é ter a capacidade de servir o outro, ao irmão ou à irmã, sem qualquer tipo de dificuldade ou barreira. É estar disponível ao serviço de Deus. Eu achei muito interessante nesse texto, antes que as horas fossem embora, que Jesus lavou os pés de Judas. Vamos, boi? Judas está na mesa, e Jesus já sabia que Judas era traidor.
até os pés do traidor, Jesus lavou. Ele disse: olha, eu amei vocês, eu amei. Amar, irmãos, não é aquela coisa que diz eu te amo, ou mandar um cartaz como a mulher faz para o marido, amorzinho, amorzão, feliz aniversário, e faz aquela declaração, compra flores, sabe? Mas o amor que Jesus está falando não é esse tipo de amor. Ele está falando do amor verdadeiro, sentimento, que é muito maior do que uma rosa, do que um presente, do que um parabéns, do que um abraço, do que um beijo. É o cuidado, amém, irmãos? É o zelo que a pessoa tem pelo outro. Sabe, irmãos, quando a pessoa está mal, então esse amor que nós temos que ter um pelos outros, de se preocupar, de atentar para o outro, e se dispor a servir, é lavar os pés. Geralmente quem nunca lavou os pés se afasta, se distanciam. Por quê? Porque ele não entendeu, como os discípulos não entenderam nesse texto. Mas ao passar do tempo, ao passar dos anos, eles começaram a fazer isso em prática, porque agora era 12, sem um cabeça, sem um líder, sem um responsável. Quando tinha um problema, vamos procurar quem? Vamos procurar quem para resolver? Jesus não deixou nenhum responsável. A quem vamos falar? A quem vamos conversar? Com quem vamos detalhar os problemas que estão acontecendo? Então, agora eles começaram a se reunir e começaram a executar o plano da lavagem dos pés. E agora não acho texto nenhum na Bíblia os discípulos usando uma bacia e usando uma toalha, porque não era isso que Jesus queria que eles fizessem. Não tem nada a ver, irmãos, com bacia, tem nada a ver com toalha, tem a ver, irmão, agora de perguntar para o irmão, dar consideração, o respeito, juntar os 12, chama os 12 aqui. Não tem nenhum líder, ninguém aqui é maior do que ninguém, mas nós temos que orar, temos que se reunir e decidir o que vamos fazer. A igreja está sendo perseguida, a igreja está sofrendo, tem 2 que nós enviamos, estão sendo maltratados, e nós precisamos nos juntar, e agora isso é lavar os pés. Vamos falar com o Pai, Jesus já está no céu, nós temos que reunir agora, e agora nós temos que deixar com que os 12 unidos agora decidam entre si o que vão fazer, sem que ter opinião de A, de B, de C. Mas agora o conselho se tornou um grupo, um conselho, que a decisão sai a partir dos 12. Isso acontece no livro de Atos, quando eles se reúnem pela primeira vez, é a chamada assembleia, é a cúpula, é a reunião geral dos apóstolos. Eles se reúnem para detalhar agora a doutrina e as regras que tem que ser postas à igreja. E eu acho incrível que o Tiago aparece e pede a palavra, e eles determinam então para a igreja, e escrevem. Eles decidiram, oraram, e os 12 concordaram em um só pensamento, e diz: vamos escrever uma carta para a igreja está crescendo. E isso aconteceu depois de muito tempo. As lavagens dos pés já tinham ocorrido no coração deles, eles tinham entendido. Então colocaram: vamos escrever para a igreja, que a igreja se abstenha de sangue, e vamos colocar que a igreja se afaste de todo tipo de prostituição. Vamos escrever, vamos assinar essa carta e enviar para os nossos irmãos que estão nas casas espalhados, para que a partir dos apóstolos, a partir da igreja, não tenha só a assinatura de Pedro, nem só a assinatura de João, mas na carta está expressa a carta da Assembleia Geral dos Apóstolos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por que a igreja cresceu? Por que a igreja ela foi para frente? Por que a igreja se destacou e ninguém podia pará-la? Porque eles estavam lavando os pés um dos outros. Era um pelo outro, era um pelo outro. E quando a igreja começa a lavar os pés, irmãos, quando nós começamos a defender aquilo que Deus nos chamou, estamos aqui juntos aqui, nós não podemos aqui se levantar um contra o outro, nós temos que nos unir. Se tem alguma coisa errada, então leve a assembleia resolve. Os irmãos, a igreja, os líderes vão se reunir. Então a igreja ela vai para frente, e ela começa a andar em sentido da lavagem dos pés.
E Jesus disse, vocês vão entender depois. E nós não achamos texto nenhum de que eles lavaram os pés de alguém. A igreja assistiu Jesus lavar os pés de Judas. E se for preciso, você como crente, eu como crente, nós como crentes, às vezes vamos ter que lavar os pés até daquele que nos traiu. Amém, meus irmãos? Amém. Porque no meio está ele. Depois Jesus lavou os pés do próprio que o entregou. Mas o traidor faz parte, amém, irmãos? A traição, ela faz parte, está incluída até do traidor, aquela pessoa que lhe traiu, perdeu sua confiança. Quando for necessário, lava os pés dele, porque esse é o Evangelho de Jesus. Amém? Amém. Vou dizer duas coisas para vocês. Daqui a 30 dias nós se vê. Vou dizer duas coisas para você entender. Você nunca esteja no Evangelho. Muitas pessoas dizem, eu sou evangélica, eu agora do Evangelho. Não diga que você é do Evangelho, que você não está no Evangelho. Diga que o Evangelho está em você. Amém? Você de novo. O Evangelho está em mim agora. O Evangelho entrou em mim. Jesus entrou em mim. O Evangelho agora está em mim. Eu conheço o Evangelho. Quando uma pessoa diz, eu sou evangélico, eu estou no Evangelho, e ela não faz as coisas que o Evangelho manda, porque o Evangelho não entrou nela. Mas quando o Evangelho de Jesus, que significa boas novas, entrou em você, então fica tudo fácil. Tudo fica fácil, porque você já o conhece, já sabe como que funciona o Evangelho em você. Mas e quando a pessoa acha que está no Evangelho e não compreendeu, ela fica perdida, ela não se encontra, ela não sabe muita coisa que acontece no Evangelho, porque ela não conhece o Evangelho. Irmãos, nós temos um problema gravíssimo, não só em Tapera e Alagoas, no Brasil. Muitos crentes são evangélicos, mas não conhecem o Evangelho. Muita gente, isso é fato. Muita gente frequenta a igreja, está na igreja. Às vezes isso até porque quem está governando e ministrando a palavra não tem consciência, ou não sabe do Evangelho também. Está pregando o Evangelho, mas o Evangelho não está dentro dele. Ele está falando do Evangelho, mas o Evangelho não está dentro dele. Com as pessoas que são ouvintes desse pastor, ou desse governo, ou desse líder, não passa disso. É evangélico, diz que é crente, está na igreja, mas o Evangelho nunca entrou nele, porque ele nunca conheceu, nunca soube, nunca foi falado, nunca foi expressado e dito para ele. Como é que eu posso permitir que o Evangelho entre em mim, se eu não fui instruído, se eu não fui ensinado? Quantos anos eu repeti tantas coisas aqui, abusei até da sorte, para tentar repetir, e sofri muito, porque percebo que muita gente não entendeu nada e não quis o que eu estava dizendo, e deixou para lá, e não fez efeito, porque o Evangelho não entrou na mente e no coração da pessoa. Mas se o Evangelho entrou em você, você é capaz até de lavar os pés do que lhe trai, amém? Amém. Entendeu, irmão? Amém? A pessoa me trai, pastor, e eu tenho que lavar os pés dele? Isso mesmo. Isso é amor verdadeiro, fato, é real. Por quê? Porque eu e você fomos amados por Deus, não é? E nós éramos traidor do reino, nós éramos o posto contrário, e Deus, sem saber que nós é traidor, estávamos fora. Deus amou a gente de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu entrei nesse plano sendo traidor, eu entrei nesse plano sem merecer, e hoje nós estamos aqui. O Evangelho está em nós, porque Jesus, amém? Foi quem trouxe o Evangelho. Fique de pé. Eu quero encerrar antes que meus olhos fechem. Cadê o Marco e Maiara que vai servir hoje? Tá bom? Vamos servir a ceia antes que a Zé vá se embora. E vou tomar uma fuga bastante. Depois eu apareço por aí nessas praças,
nesses becos, nessas ruas, pregando. Vamos orar. Querido Deus, na pessoa bendita de Jesus, nós apresentamos esses alimentos agora e colocamos, ó Deus, agora em Tua presença. E nossa oração é para que o Senhor consagre esses alimentos que vieram do mercado, da rua, não sabemos quem o fabricou ou por onde passou. Mas como a Tua palavra nos ensina, nós apresentamos e pedimos que o Senhor consagre agora, porque está sendo representado como o corpo do Teu Filho Jesus e o sangue. Abençoa, todos dizem amém. Sente-se, tá bom? E vão passar, a consciência é sua de você participar ou não. Fique à vontade. Não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Tendo dado graça, ele partiu o pão e disse: este pão é meu corpo, foi entregue por vós. Fazeis isso em minha memória. Amém? Posso falar comigo? Este cálice é da nova aliança, do compromisso que firmo com vocês. Faça isso, beba deste cálice em minha memória. Todos podem participar. Sente um pouquinho, nós já vamos encerrar. Só repousar. Mas vamos lá, não tem que tomar essa abençoada. Levante sua mão para cá. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por sua bondade, por sua misericórdia. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça para que possamos continuar, ó Deus, aquilo que o Senhor nos confiou em nossas mãos. Ó Deus, cada irmão que está presente e aqueles que não vieram também, eu oro para que o Senhor os mantenham firmes, ó Deus, com suas mãos sobre a cabeça deles, sobre suas vidas e suas famílias. Ó Deus, dando, ó Deus, ó Pai, o cuidado, ó Deus, a proteção precisa e necessária que tantos desejam e precisam. Deus, ó Pai, obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado. E oramos para que a chegada do pastor seja uma bênção, ó Deus, e tudo seja, ó Pai, tranquilo na sua chegada. Oramos, ó Deus, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sempre com você e comigo, desde agora e para sempre. Quem crê diz amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.